Olá! Dentro da disciplina de enfermagem e saúde mental, o tema da aula de hoje está sendo a doença mental. Já falamos sobre conceito, sobre critérios, fatores e agora estamos nos fatores que influenciam nos transtornos mentais. Fator físico-biológico. São alterações que ocorrem no corpo de forma geral. E aí, esses fatores físico-biológicos podem ser de fator genético ou hereditário, que são tendências, predisposições que o indivíduo pode desenvolver através de um distúrbio físico-químico, podendo levar a um transtorno mental. A gente sabe que alguns casos de patologias de doença mental na família, alguns transtornos mentais que tem um na família, possivelmente outros terão. Não se tem uma comprovação certa aonde que aconteceu esse processo todo, da onde no DNA que veio isso tudo, não tem. Mas sabe-se que numa família onde que tem, por exemplo, pessoas com esquizofrenia, a tendência a outros terem é muito maior. Então, por isso que considera-se o fator genético. Aí nós temos o fator também pré-natais, que as condições de gestação podem interferir na saúde mental do feto. Aí que fatores seriam esses? Condições seriam essas, condições econômicas, condições emocionais, aceitação, aquela situação em que a mãe não tem condições de criar esse filho, ela não aceita essa criança, tem o fator social, tem a questão inclusive de famílias, tradições de família, porque a moça não pode ter filho antes de um casamento, tudo isso são fatores sociais. Tem a questão também que o primeiro filho tem que ser homem, tudo isso faz interferência, além também de consumo de drogas. Tem os fatores perinatais, que pode ocorrer durante o nascimento, danos cerebrais, neurológicos nessa criança, através de traumas. Pode a criança ter caído, não necessariamente dizer que foi dentro do hospital, mas às vezes a mãe foi ter parto, acabou iniciando o parto sozinha e a criança caiu. A hipóxia, a anóxia cerebral e predispondo a criança a distúrbios mentais. A gente sabe que o momento do parto é um momento bastante delicado e, se não for tomado os devidos cuidados, pode provocar lesões na criança e lesões irreversíveis. Tem também os fatores neuroendócrinos, e aí nós estamos falando de questões de hormônios mesmos, que mostram mostra a relação com os fatores de transtorno de doenças mentais. Tanto que na psiquiatria, quando as pessoas internam, é feita uma bateria de exames e entre esses exames está exatamente os hormônios, para ver se esse paciente que está naquele momento internado com distúrbio, totalmente desequilibrado, se o problema dele não é questão hormonal. A gente sabe sim que os fatores hormonais influenciam no estado de humor do paciente. Aí nós temos fator ligado à doença orgânica, que pode ocorrer o transtorno como consequência de determinada doença. E aí, o que seria isso? Esse transtorno pode ter ocorrido num processo de infecção, o organismo está com uma infecção. Nós sabemos que isso pode acontecer, uma infecção onde aumenta muito a ureia e creatinina do paciente, principalmente numa infecção urinária. Essa ureia e creatinina fica tóxico no sistema nervoso e pode provocar, sim, alucinações, provocar estado psicótico no paciente. Nós sabemos também que traumas, um traumatismo crânioencefálico pode levar a isso, vasculopatia e abuso excessivo de drogas. Então, tudo isso está ligado à doença orgânica. E aí também tem fatores ambientais. E aí nós estamos falando nesses fatores ambientais, é o convívio diário. De repente o trabalho, que é um fator ambiental, virou um transtorno para esse paciente. E dia após dia, esse transtorno acaba virando uma doença.
Pode ser que o estudo para esse paciente virou problema. Pode ser que a vida familiar, o casamento, a relação afetiva desse paciente virou problema. Então, todos esses tipos de coisas podem levar a transtorno. Então, esses são fatores ambientais, o ambiente de vida desse paciente. Pode ser problema com os pais dentro de casa. Nós sabemos que adolescentes com problemas dentro de casa, eles também entram em transtorno, não conseguem drenar esse problema todo, não conseguem falar e expor. Isso pode levar a uma doença mental. Inclusive, deve-se tomar muito cuidado para a questão de suicídio, ok? Espero vocês na próxima aula.